Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Hoje eu gostaria de falar sobre o poder da oração na vida cristã. Essa mensagem é baseada na experiência que Pedro teve com o Senhor quando se encontrava na prisão e a igreja intercedia incessantemente por ele. Nós vamos ler aqui o texto de Atos, capítulo 12, dos versos de 1 a 12. Você pode seguir comigo também na sua Bíblia se quiser. Nós vamos ver de verso a verso como a oração pode mudar as circunstâncias, trazer esperança, melhorar, queridos, nossa saúde física, mental, espiritual e, claro, aumentar também a nossa fé. Lá no verso 1 diz assim, olha, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O Herodes, narrado aqui, é o Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande e filho de Aristóbulo, tá certo? Vamos para o verso 2. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Isso significa 16 soldados. Cada quaterno continha 4 soldados para as 4 vigílias da noite, de 18 a 21, 21 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6. Seguindo a nossa leitura, vamos lá. Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O capítulo 12 nos mostra que Tiago, um dos discípulos mais íntimos de Jesus, havia se tornado vítima da perseguição à igreja e o primeiro apóstolo a ser martirizado. E o apóstolo Pedro, por sua vez, vivenciava um momento dramático. Ele sabia que a fúria contra ele era grande. Os judaizantes ansiavam por sua morte. No entanto, embora estes fossem os planos de Herodes Agripa I e do povo, Lucas, o autor do livro de Atos, ele faz questão de frisar. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O diferencial deste texto é este mas. Ele abre espaço para algo que pode fazer toda a diferença em nossas vidas, que é o poder da oração na vida cristã. Sabemos, queridos, que orar é falar com Deus, é desenvolver um diálogo sincero com o Pai. A oração, a palavra de Deus, e a comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, são ferramentas preciosas para desenvolver nossa intimidade com Deus. É fácil, tá? É fácil abrirmos o dicionário e encontrarmos ali uma série de definições sobre o que é oração. Mas é quando sentimos o peso do mundo sobre os nossos ombros que verdadeiramente entendemos que orar requer muito, muito mais do que uma simples definição que sirva para todo mundo. É na necessidade desesperada de se conectar com algo muito maior do que nós, em tempos difíceis, que a oração ganha contornos profundos e, mais do que isso, contornos muito práticos. Em Jeremias capítulo 33, verso 3, o Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Já dizia Soren Kierkegaard, ele falava que a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A oração é algo tão importante e tão poderoso que Jesus nos deixou dicas sobre como deveríamos orar. E aqui eu quero tratar sobre a importância da oração individual em Mateus 6,6. Quando Jesus diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente.
Queridos, a disciplina e o hábito de orar em secreto, além de gerar intimidade com Deus, é mais eficaz, mais produtivo do que quando oramos em grupo. Entretanto, apesar da importância de orarmos em secreto, a Bíblia também nos fala da importância da oração coletiva da igreja. Quando a igreja ora, um sentimento de unidade é gerado em sua vida. Quando a igreja se levanta em clamor, em oração, ela experimenta o agir de Deus. Quando o povo de Deus ora, Deus responde, Deus liberta, Deus cura, Deus dá a direção. Voltando ao drama de Pedro na prisão, quais as lições sobre oração podemos tirar de Atos 12? Seja no contexto individual ou no contexto coletivo do corpo de Cristo. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que a oração da igreja move o coração de Deus e fortalece a nossa fé. É isso que nós aprendemos nos versos de 1 a 5. Esta é uma verdade, irmãos, que encontramos de Gênesis a Apocalipse. Toda vez que o povo de Deus se reúne para orar, para interceder e clamar pela misericórdia de Deus, o mundo espiritual é sacudido e o inferno, por sua vez, é abalado. Lucas, ele faz questão de frisar que aquela igreja orava incessantemente, principalmente sabendo que Tiago já havia sido morto e que Pedro estava nas mãos de Herodes Agripa I, guardado ali por 16 soldados, aguardando também o mesmo destino. A pergunta que se levanta aqui quando eu leio Atos 12 é por que Herodes precisava guardar Pedro daquela forma? E a resposta eu acho que é bem simples. Ele conhecia a história do Cristo ressuscitado saindo do túmulo entre os soldados da guarda romana. Mateus 27 e 28 fala sobre isso. O Agripa I também sabia que Pedro e João já haviam sido libertos milagrosamente da prisão dias antes, em Atos capítulo 5, dos versos 17 a 25. A fé que motivou, irmãos, a igreja a interceder por Pedro foi baseada na vivência prática que eles possuíam sobre a comunhão e sobre o fato de internalizarem a dor do próximo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um guerreia, todos guerreiam. Quando um peca, nós damos as mãos e o levantamos. A oração deve gerar em nós confiança plena de que a decisão de Deus é sempre melhor do que a nossa. Mesmo não sendo aquilo que esperamos, mesmo não sendo aquilo que queremos, mesmo quando não compreendemos. Vamos dar continuidade ao texto? Vamos lá agora para o verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Aqui nós temos a oportunidade de ver como que este quaterno de soldados estava trabalhando. Pedro estava desconfortavelmente acorrentado entre 2 soldados. Não havia maneira nem de virar para o lado. Mesmo assim, Lucas relata que ele dormia como um passarinho. E assim deve ser o coração de quem descansa em Deus. Mais tarde, é interessante que Pedro escreveria para a igreja não se preocupar com as perseguições. E ele fala desse jeito, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Em segundo lugar, aprendemos aqui que a oração gera refrigério, descanso em tempos de tormenta. Uma das coisas, irmãos, que o ser humano mais busca na vida é paz. Ele busca descanso, ele busca refrigério para a alma. O problema é que muitos querem adquirir paz por meio de suas ocupações pessoais. Pedro aqui está experimentando o que foi dito pelo salmista. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Salmo 127, verso 2. Quando oramos, nossa atmosfera muda.
A oração mexe não somente com o mundo espiritual, mas principalmente com a nossa saúde física e emocional. Basta olharmos para Pedro, que mesmo sabendo que um dos seus amigos havia sido martirizado, ele estava dormindo. Ele dormia porque sabia onde Tiago estava. Tinha paz, pois sabia que a morte não é um fim em si mesmo. Há tempos, eu não sei se você sabe, a ciência vem estudando os efeitos da oração e seus benefícios para a saúde. Estudos observam, por meio de ressonância magnética, mudanças fisiológicas no cérebro daqueles que oram regularmente. Quando oramos e cantamos músicas que glorificam a Deus, desencadeamos substâncias químicas no cérebro que nos deixam felizes e o nosso sistema imunológico é ativado. Você consegue imaginar alguém dormindo, sabendo que pode vir a ser decapitado? A oração, ela gera em nós ousadia, nos afastando do medo de lutar e nos liberta da opressão. A dopamina, a serotonina, a endorfina e a oxitocina fazem parte do grupo das substâncias químicas fortemente produzidas pela oração, chamado de neurotransmissores da felicidade e do bem-estar. Eles possuem a função de aumentar as sensações de alegria e prazer e diminuir o estresse, a ansiedade e melhorar quadros depressivos, sem contar o equilíbrio na tomada de decisões. Vamos ler agora dos versos de 7 a 8. É uma mensagem expositiva, então vamos seguir verso a verso. Olha o que diz. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga aqui pode significar que Pedro foi tocado em qualquer parte, dos quadris até os ombros. E esse anjo despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Irmãos, em terceiro lugar, a oração nos faz entender que não importa para onde iremos, que fim teremos, mas com quem iremos. Amém? Os versos de 7 a 8 são riquíssimos. Olha só, um anjo de Deus tocou em Pedro. Creio que ele ficou tão impressionado com aquela cena e com todo aquele brilho, que o anjo precisou dizer assim, Pedro, olha, levanta-te depressa, rápido. Né? Quando oramos, irmãos, a ação de Deus vai sendo construída aos poucos. Ele é quem toca, é ele quem vai à frente. E Deus pode tocar de diversas maneiras. No caso de Pedro, Deus usou um anjo. Mas Deus pode usar uma pessoa ou qualquer outra forma para nos tocar, desde que estejamos sensíveis a isso. A nós nos resta saber discernir e distinguir a voz, o toque e a vontade de Deus. O levanta-te provém dele, o agir de nós. Ou, preste atenção, o levanta-te provém dele e o agir dele também, simples assim. Em quarto lugar, a oração tem poder para libertar cadeias. Esse é o verso 8. Até então, Pedro ainda estava algemado. Porém, ao se levantar, as algemas caíram de suas mãos e ele foi liberto. Irmãos, romper com as cadeias que nos prendem é se libertar de tudo o que impede nossa vida de se mover espiritualmente. Como isso acontece? A libertação, ela vem pelo conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. João 8,32 fala sobre isso, 14, verso 6 e 17, verso 17. Precisamos orar sim, mas precisamos entender sobre oração no contexto e na perspectiva da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ficar de fora na vida daquele que ora.
No livro Dia a Dia com o Tozer, né, ele escreveu algo bem interessante que eu quero citar nessa mensagem. E ele disse assim, olha, eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar. E ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Vamos seguir um pouco mais? Atos 12, dos versos agora de 9 a 10. Olha o que diz. E saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Em quinto lugar, queridos, quando Deus está à frente da nossa vida, as portas se abrem, ou as portas se fecham naturalmente. É isso que aprendemos com os versos de 9 a 10. Isso mostra a necessidade de seguir a vontade de Deus e deixá-lo conduzir a nossa vida. Muitos problemas são apenas consequências de coisas erradas feitas antes. Já pensou se Pedro saísse da prisão por conta própria, achando-se independente do anjo? Algo teria dado errado. Por isso o anjo mandou que ele fosse atrás dele. Eles passaram por todas as portas da prisão até chegar à última, que era reforçada, porque o anjo ia à frente. Logo a seguir, nós vemos aqui no texto que o anjo levou Pedro a uma rua onde ele já soubesse o restante do caminho. E ali deixou ele, ali ele seguiu a vida. Vamos ler mais um pouco do texto. Agora vamos para os versos de 11 a 12. Esse texto é maravilhoso, né? Riquíssimo. Olha o que diz. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Aqui o Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Onde muitos estavam reunidos e oravam. Irmãos, sexto lugar. Quem ora, anda com quem ora. Quem ora tem um lugar para ir depois da tormenta. Quem ora não fica sem norte, não fica sem destino. Amém? Pedro saiu dali pensando que estava sonhando, mas ele teve a certeza de que Deus o havia livrado completamente dos interesses, né, de Herodes e da fúria do povo. Quando ele chegou à casa onde estavam os irmãos, eles também ficaram assustados. Você vai ver isso lá dos versos de 13 a 16. Então, quando somos abençoados, nós ficamos como quem sonha. O Salmo 126, verso 1 diz isso. E não entendemos o que está acontecendo de tão maravilhados que ficamos. Com relação ao Herodes Agripa I, o fim trágico dele também é narrado por Lucas em Atos 12, dos versos de 21 a 23. Mas eu não quero perder tempo com Herodes. Quem ora, irmãos, e tem intimidade com Deus, glorifica e adora seu santo nome. Sabe a quem pertence toda honra e glória. Quem ora sabe que toda capacidade que tem provém do Senhor e não de si mesmo. Quem ora trabalha em equipe com Deus, trabalha em equipe com o seu povo. Aqui nós fechamos a mais uma meditação. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o poder da oração na vida cristã. Que Deus continue te fortalecendo e abençoando. Grande abraço e até o próximo.